Bom dia, pessoal. Ontem eu tentei fazer um vídeo aqui sobre essa aula, mas no formato que ficou, ele ficou, não sei, ficou muito extenso, eu não consegui subir ele. Então eu refiz em forma de apresentação de PowerPoint. Espero que isso ajude aí a vocês e a gente consiga minimizar a distância. O assunto é Lei 5991, uma lei extremamente importante e uma lei que cai muito em concurso, sempre aparece em provas e é uma lei de extrema importância para o nosso cotidiano profissional. A lei, como a gente já começou a ver em sala, eu coloquei o arquivo também lá no Moodle ontem, e ao final do arquivo, né, da lei na íntegra, você tem ali exercícios para fazer, para vocês entregarem. Lembra que a gente tem pontos que valem exercício, porque a gente aprende fazendo um pouquinho todo dia. Então a minha ideia aqui não é ler a lei, é apenas destacar os principais tópicos para poder guiar a leitura de vocês. Bom, no capítulo 1, ele fala, esse capítulo ele fala de várias coisas, mas dentre as principais eu destaquei dois tópicos. O primeiro tópico é droga, medicamento, fármaco, insumo farmacêutico e correlato. A gente já comentou um pouco disso em sala de aula, mas vamos recapitular. Basicamente, droga é qualquer substância que modifica a ação do organismo. Por exemplo, sob esse aspecto, cafeína é uma droga, paracetamol é uma droga. Por quê? Porque a cafeína ela aumenta, por exemplo, em excesso, por exemplo, ela pode aumentar a frequência cardíaca. Então, ela aumenta uma ação no organismo, então ela é uma droga. O paracetamol tem uma ação antipirética, ou seja, a pessoa faz o uso e diminui o excesso da sua temperatura corporal. Então, é uma droga, modifica uma ação no organismo. O medicamento não, o medicamento é um produto acabado, é o que a gente compra nas farmácias e drogarias, né? Não é remédio. Qual que é a diferença de medicamento para remédio? A gente comentou também. Medicamento é um produto acabado, devidamente registrado na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança. Comprovação essa científica, estudos grau 4, né? Que é quando a gente faz ensaios em animais para poder comprovar a eficácia clínica de alguma droga. Remédio é qualquer ato que gera alívio, né? A gente até brincou, então fazer compras é um remédio para algumas pessoas, porque as pessoas fazem compra e ficam mais tranquilas, né? Ficam mais aliviadas. O que é o fármaco? O fármaco é a droga com estrutura química conhecida. Então, vamos imaginar lá quando descobriu-se o princípio ativo do Buscopan, que é o N-butilbrometo de escopolamina. Isso é derivado de uma planta, não se sabia a estrutura química ainda, mas sabia-se que essa substância ela tinha uma ação contra cólica, contra dispepsias e contra náusea. E aí então, até se chegar através de alguns ensaios de química farmacêutica, de farmacotécnica e de farmacologia mesmo em si, você consegue delimitar a estrutura química dessa substância. Então, ela passa a ser chamada então de fármaco. Então, fármaco é uma droga com estrutura química conhecida. Muito bem. Insumo farmacêutico é tudo aquilo que é utilizado para compor um medicamento, mas que não tem atividade farmacológica no organismo. Exemplo, talco, óxido de zinco, celulose, tudo isso são substâncias usadas para compor um medicamento, alguns até manipulados, tem, por exemplo, formação com talco mesmo, e eles estão presentes, compõem espaço, ajudam a compactar o pó, ajudam muitas vezes na dispersão do pó, na dissolução do pó, porém, eles não têm ação farmacológica no organismo. Isso é um insumo farmacêutico. O correlato é o seguinte, é um produto relacionado. Então, por exemplo, quando você vende numa drogaria uma Novalgina,
O termômetro é um correlato, porque ele tem relação com a Novalgina. Por exemplo, quando você vende uma amoxicilina, a Novalgina é um correlato da amoxicilina. Por quê? Porque se a pessoa está usando a amoxicilina, ela deve estar com febre. Se ela está com febre e dor, né? Então ela precisa da Novalgina para aliviar a febre e a dor. Então, correlatos são produtos afins e que podem ser dispensados, comercializados de maneira conjunta. Então, eu sempre falo isso como exemplo, que aí está uma grande missão do farmacêutico ao treinar a sua equipe. Por quê? Porque a equipe não tem o conhecimento, a equipe de vendedores de uma drogaria, de uma farmácia, não tem o conhecimento adequado para poder, muitas vezes, fazer essas associações. Então, vem aí o treinamento do farmacêutico para poder auxiliar nisso. E tem que lembrar que, na grande maioria das vezes, esses caras, o salário deles é 100% de comissão. Então, eles dependem dessa comissão para sobreviver. Então, quanto mais ele vende, melhor é para ele. E que ele venda, então, de uma maneira ética. Então, você pode orientar o seu vendedor, do tipo, olha, se você tiver numa venda de um medicamento para espinha como o Rocutan, como ele resseca a mucosa, como ele causa uma certa sensibilidade ao sol, você pode vender, toda vez que você vender um Rocutan, você pode vender um protetor solar, desses que tem uma formulação que garante um baixo grau de oleosidade na pele, e você pode vender também um hidratante labial, mas não precisa ser manteiga de cacau, você pode vender, por exemplo, um Nivea, você pode vender um dermocosmético da La Roche-Posay como Ceralip, que é um produto bom e que vai ajudar bastante a evitar o ressecamento de mucosa. Isso agrega na venda dele. Quer dizer, o Rocutan, que era, sei lá, uma caixa R$70 do genérico, o cara compra um Ceralip, que é uns R$30, R$40, mais um protetor solar, que vai ser uns R$50, a venda dele já aumenta e ele fica feliz, você fica feliz e o paciente fica feliz. Muito bem. Outro tópico é a diferença entre farmácia, drogaria, drugstore e ervanaria. Farmácia é aquele que manipula medicamentos. Pode comercializar drogas também, mas manipula medicamentos. Drogaria não manipula, só vende. Drugstore pode fazer isso tudo, mas além disso, ela pode vender, vocês vão ver lá na lei, alimentos em geral e produtos de primeira necessidade. Veja, critica essa parte, produtos de primeira necessidade, olha como é que isso é amplo. Uma ração para cachorro seria um produto de primeira necessidade. Papel higiênico seria um produto de primeira necessidade. Quem nunca passou aperto? Por exemplo, sorvete poderia ser um produto de primeira necessidade. Imagina que o cara arrancou o siso e precisa fazer diminuição de temperatura local, precisa se alimentar com um semissólido. E o sorvete é gelado, tem ação vasoconstritora. Então fica muito vago o que é produto de primeira necessidade. Então, quando você pega as grandes redes que trabalham com produto de conveniência, e a gente acha muito estranho todo o mix de produto que eles vendem, e é estranho mesmo, eles não estão sendo antiéticos perante essa lei, porque eles estão seguindo a recomendação da lei. Eles têm respaldo legislativo para isso. Bacana? A ervanaria é onde se vende planta medicinal. E é um termo que costuma aparecer em questões dessa lei, por isso que eu coloquei. E no capítulo 2, dentre todos os tópicos, eu achei que talvez o que mais se destacasse para as questões que vocês vão fazer, né, com o intuito de prepará-los, é esse artigo 7º aí, ó. A dispensação de plantas medicinais é privativa, quer dizer, exclusiva, de farmácias e ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica, quer dizer, faz a relação lá com farmacognosia, né? Todas as plantas que você aprende lá e que tem alguma ação farmacológica, por exemplo, funcho, por exemplo, erva doce, por exemplo, camomila, por exemplo, sene, por exemplo, cáscara sagrada, enfim. Todos esses tipos de produtos podem ser comercializados em farmácias e também em ervanarias. Bacana? Bom, agora do capítulo 4, que é assistência e responsabilidade técnicas. Primeiro tópico muito importante: obrigatoriedade de um responsável técnico, no caso farmacêutico, e da presença de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. O que é isso? Toda farmácia, toda drogaria,
elas têm que ter um responsável técnico farmacêutico assinando, devidamente inscrito no CRF, assinando por esse estabelecimento. E ela tem que ter um farmacêutico pelo menos durante todo o horário de funcionamento. O que significa isso? Se a farmácia funciona de 8 da manhã a 8 da noite, ela tem que ter farmacêutico nos dois horários. Ah, mas aí o farmacêutico vai trabalhar 12 horas? Não. Normalmente, nesses estabelecimentos, colocam-se 2 farmacêuticos. Isso é real? É. As grandes redes seguem essa norma. E elas precisam seguir porque senão elas são autuadas. Todas as drogarias seguem? Infelizmente não é isso que a gente vê. Mas deveriam seguir porque estão passíveis de multa. E isso é importante porque acaba aumentando o número de postos de trabalho para o farmacêutico. Um outro ponto importante. O artigo 20. A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica de, no máximo, 2 farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar. O que é isso? Se você quiser assinar uma drogaria, uma farmácia, sei lá, comercial, e assinar uma drogaria ou farmácia, você não pode. 2 ao mesmo tempo você não pode. O que você pode fazer é assinar uma drogaria ou uma farmácia que tenha cunho comercial e assinar uma farmácia hospitalar. Isso você pode fazer. Agora, é claro que você pode trabalhar como RT em uma farmácia e trabalhar como farmacêutico em outra farmácia. Se você der conta do número de horas por dia, você pode trabalhar em uma farmácia comercial como RT, em outra como substituto e trabalhar de madrugada no hospitalar, sei lá. Isso daí é permitido por lei, tá, gente? Agora, ser RT de 2 farmácias comerciais, 2 drogarias comerciais ao mesmo tempo, isso aí tá fora da lei. E antigamente é o que acontecia muito. O cara ia para esses interiores, às vezes, pegava 5, 6 farmácias para assinar, só ia lá, assinava no final do mês e no final recebia um salário que era acordado. Então tinha farmacêutico aí que tirava só de assinatura R$5.000 por mês, né? Mas isso é uma palhaçada, porque o cara não fica presente no estabelecimento. Como é que ele garante o uso racional do medicamento? Muito bem, outro tópico importante sobre o alvará sanitário. Quando as condições do estabelecimento estão todas ok com relação à limpeza, documentação, procedimentos, a vigilância sanitária local, ela expede então o alvará sanitário, que tem validade de 1 ano. Esse alvará é um documento, normalmente fica fixado em parte visível da drogaria, e é responsabilidade do farmacêutico ter as condições ideais para poder liberar esse alvará. Outro tópico importante, que é o artigo 18, até transcrevi ele, porque eu imagino que às vezes você possa ter alguma dificuldade no entendimento da frase mesmo, do português, que não é tão claro assim. É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, observada a prescrição médica. Como assim? A farmácia ou drogaria é facultada, ou seja, ela pode ou não manter o serviço. Ou seja, farmácia e drogaria não são obrigadas a aplicar a injeção, elas podem aplicar a injeção se quiserem. E se quiserem, elas vão ter que ter um técnico habilitado, no caso é o farmacêutico, é o responsável, e os profissionais, os vendedores que forem aplicar esses injetáveis, eles também têm que ser habilitados, tem que fazer curso, tem que ter diploma. Eu lembro que quando eu estava em drogaria, a fiscal pedia para ver tanto o meu diploma quanto o diploma dos outros vendedores que aplicavam injetável. Então, aplicar injetável, gente, é uma coisa altamente importante. Se você não sabe aplicar, mesmo que você saiba, faça um curso sobre isso. Na graduação, não tem nenhuma disciplina que ensine isso. Mas nessas semanas acadêmicas aí que tem na faculdade, normalmente é oferecido esse tipo de curso. Não deixe de fazer. E depois, quando você formar, o estabelecimento para onde você vai também vai te oferecer, não deixe de fazer. Porque você vai ser a referência em aplicação de injetável do local onde você for trabalhar. Você tem que ser fera nisso. Bom, do capítulo 6. O capítulo 6 ele fala sobre o receituário.
A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas algumas coisas importantes para a gente comentar. Os critérios da receita médica. Você vai ver lá na lei que não é necessário o farmacêutico, não é obrigatório o farmacêutico dispensar a receita que ele não entender. Ou seja, a receita tem que estar legível, tem que estar devidamente escrita, tem que estar com o endereço do paciente, contato do médico, endereço do estabelecimento, tem que estar com posologia, tem que estar com data, tem que estar completa para que o farmacêutico possa dispensar. É um respaldo de lei isso. Ah, mas o médico manda receita ilegível. Tá bom, mas por lei você também tem o direito de recusar a dispensação. Mas é claro que você não vai sair recusando toda qualquer receita. Você vai interagir com o profissional, vai ligar, vai trocar uma ideia e ver o que está pegando na receita. Aí, caso haja dúvida e você não consiga falar mesmo, na dúvida, não dispense. Eu já peguei caso, por exemplo, que nós não conseguimos entender que o médico tinha escrito, e o médico, na verdade, na hora que eu fui ligar para ele, ele falou assim: não é nada não, pode deixar isso aí, que depois eu vejo o que eu faço. E a gente achava que era uma vitamina. E outro caso também, que o cara era um dentista até, ele prescreveu diclofenaco comprimido para uma criança de 5 anos. Eu achei aquilo estranho, liguei no consultório, não consegui falar com o médico, com o dentista, só tinha secretária, e aí eu não dispensei o comprimido, eu dispensei o gota. Se essa criança tivesse tomado, provavelmente ela teria tido algum tipo de hemorragia gástrica, parar no pronto atendimento, coisas do tipo. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de receita médica. Um outro tópico, que é o artigo 55, é vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da drogaria como consultório ou outro fim diverso do licenciamento. Quando ele fala vedado, gente, é tipo assim, é como se fosse assim, ó, é proibido, né? Não pode ser feito. Não pode ser feito qualquer dependência funcionar como consultório. A gente sabe que isso é uma prática em alguns locais que acontece, mas a drogaria ela não tem caráter de ambulatório médico, ou seja, não é uma fila de pronto atendimento. Isso é uma prática ilegal, não está respaldada por lei nenhuma, portanto é altamente antiético esse tipo de conduta. Sistema de rodízio, como assim? É o seguinte, pegando na lei, as drogarias ou farmácias do município, elas são obrigadas a suplantar, né, a dar assistência à população local, domingos e feriados em sistema de rodízio, pelo menos. Por quê? Porque esse local não pode ficar desguarnecido de medicamentos, caso alguém da população necessite. Então é muito comum você ver placa de rodízio, né? Tal domingo agora vai funcionar a farmácia A, B e C, outro domingo vai formar a outra farmácia. Só que com as drugstores isso cai por terra. Por quê? Até esqueci de comentar, drugstore, gente, vocês vão ver lá na lei, ela por lei ela pode funcionar 24 horas ininterruptas, pode funcionar todo dia, o dia inteiro sem parar. Então não interessa se é domingo ou feriado, a drugstore vai estar aberta. Então ela fica eximida, ela fica excluída dessa obrigatoriedade de rodízio, porque ela não precisa fazer rodízio, porque ela fica aberta mesmo. Então imagina quando uma grande rede chega numa cidade menor, o pau que isso não dá. Por quê? Porque os donos das drogarias eles estão acostumados ao sistema de rodízio. Então quando ele sabe que vai ter plantão dele, ele vende pra caramba. Agora, quando entra, por exemplo, uma grande rede e fica aberta 24 horas, ela quebra isso. O cara não é só o cara que vai vender naquele dia que ele estiver aberto, ele vai repartir a venda com quem tiver junto com ele. Então é um negócio complicado.